Bom, como vocês podem perceber então, o grupo, de certa forma, ele ocorreu depois de uma série de pequenas peças que eu apresentei nas Satirianas com o Rafab Ajá e com o Bruno Almeida, assim como após a apresentação com o Gerald Thomas, uma apresentação ínfima, muito pequena, e também uma apresentação do Somente uma Pequena Prova de Amor numa escola, né? Claro que nesse tempo todo eu andei lendo muita coisa, alguns livros inclusive que eu vou deixar numa bibliografia, né? Alguns, a maior parte vocês conseguem achar nas livrarias, mas eles não são tão fáceis assim de achar, tem que garimpar um pouco. Mas como eu comecei pelas mãos do Gerald, isso me apresentando, e como eu já tinha tido contato com gente do teatro que depois iria se tornar, digamos, famosa, eu já tinha influências de diversas pessoas e diversos tipos de teatro, né? Além do que eu fiz ECA, então na ECA tem a EAD e tem toda aquela galera que sempre esteve muito antenada com respeito à política, economia e tudo mais, né? Sendo que a ECA é um lugar estranho, porque envolvia esquerdistas bem animados até uma certa direita, né? Muitos dos meus colegas de jornalismo, por exemplo, eles fizeram carreira em jornais e nunca assumiram uma postura claramente de esquerda ou claramente opositora. Vários dos meus colegas atuais, ou vários desses colegas, eles não têm posturas radicais de forma alguma, né? Um ou outro é freelancer, mas é tudo classe média baixa, que tem posturas esclarecidas, mas que naquela época não acompanhava tão de perto o teatro, tirando o Armando Antenori, né? Que faz parte do grupo. Ele fez um livro sobre o Teatro da Vertigem. Ele conhece razoavelmente o Gerald Thomas. Bom, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que, claro, havia todo um background, né, que fez um pouco a minha cabeça. Mas a minha história também importa, porque eu venho de um país latino-americano, do Chile, e passei por experiências que me afetaram muito, tanto traumaticamente quanto politicamente. Tive participação em alguns eventos que têm algum significado, digamos, político, como participar de uma caravana de direitos humanos. Mas isso não necessariamente afetou o teatro. Tá? Ou seja, quando eu fiz as peças que foram anteriores ao grupo, eu estava envolvido em situações de ausência de reconhecimento pessoal comigo mesmo, né? E muito da trajetória naquela época, a trajetória histórica, ou seja, as viagens que eu fiz, dizem respeito a questões anteriores. Tá? Agora, isso não necessariamente afetou o teatro, nem a linguagem do teatro, e nem naquela época eu li alguma coisa que permitisse dizer que iria afetar uma concepção de teatro que eventualmente eu poderia ter. Aliás, eu nunca pensei em ser dramaturgo, para começar. Nunca pensei nisso. Mesmo hoje, quando eu falo que sou autor de teatro ou dramaturgo, eu não me sinto tão bem porque eu sei da responsabilidade e ao mesmo tempo estou cagando com a responsabilidade, porque eu vivo os momentos atuais e para mim a época punk deixou bem claro que o saber é uma coisa a mais. Tá? Bom, agora, durante o processo de criação das cenas e de efetivação das cenas lá no bar no ar, no clube no ar, né, e que o próprio esquema já é bem característico, a gente praticamente não ensaiava, ensaiou muito pouco. Né? A cena que foi mais ensaiada foi Sonhos, que foram, digamos, 5 ensaios curtos, né? 2 sem a minha presença. E
mas não havia uma concepção nem um autor que pudesse dizer muita coisa. É claro que quando eu comecei a convidar as garotas, esses autores eu passei a ler. Eu já tinha lido, mas muitos eu não entendia. Por exemplo, o Zonde, eu não entendo. Né? O Cotte, eu entendo pouco. Né? Eu nunca li Shakespeare com atenção. Me dá um pouco de sono. Né? Os gregos eu li todos. Todos. Todos os que eu tinha eu li. Tá? Eu tenho muitos. E claro, houve, a partir de certo momento, uma ideia de fazer alguma coisa nova. Talvez um pouco influenciado pelo Alvin, de fazer alguma coisa nova. Eu sempre quis fazer alguma coisa nova. Né? Mas no caso do grupo, isso não afetou tanto, porque eu não estava tão interessado em fazer algo novo. O que eu estava interessado em convidar as garotas e ver como isso poderia se desenvolver em cena, dado que eu estava aprendendo a atuar, né? Eu já tinha atuado com a Lulu, tinha feito, se não me engano, uma peça com o Lucas Maior, o sócio do Mário Bortolotto, e eu começava a ser dirigido por ele, né? Além de ter feito algumas intervenções muito pequenas. E, e aconteceu que, lendo bastante, me defrontei com Grotowski. Eu li Em Busca do Teatro Pobre e outros livros, e o que interessa aqui é dizer que o Grotowski é bem conhecido no Brasil. Ele deixou uma marca muito forte na América Latina, especialmente no Brasil, com gente que fez cursos e gente que segue exatamente o método dele. E gente que fez o curso com ele e tudo mais. Mas eu li bastante, eu sou um pouco desencanado com isso, porque o próprio Grotowski dizia que depois que ele morresse, a mensagem dele ia morrer. Então eu tenho uma desconfiança com aqueles que dizem que seguem Grotowski. Mas eu li Grotowski e vi que os pressupostos dele têm muito a ver com os meus, no sentido do respeito ao autor, a não intromissão, a não dizer como a pessoa tem que fazer, a busca de uma novidade da parte dele, o trabalho de alguma questão pessoal para desenvolver em cena, né, o não envolvimento, muitas questões envolvem isso. Tirando essa ideia do teatro pobre, que para mim é óbvia, sabe? Sim. Na verdade, teatros ricos, como um Bob Wilson, me cansam um pouco, embora sejam muito bonitos e eu gosto muito. Ou do Gerald, né, que demanda uma estrutura enorme, também me cansam um pouco. São lindos, são equivalentes a ver as cataratas do Niágara, mas me cansam, porque eu sei que a realidade não é bem essa e que aquilo que me toca é outra coisa. E com o trabalho do grupo, o trabalho com as garotas, eu fui percebendo que o que me tocava era muito sutil, era muito sensível. E a mensagem do Grotowski, do respeito e tudo mais, calhou bem. Mas eu não sigo nada do que ele fala, muito menos exercícios, por enquanto. Eu nem vejo isso, embora eu saiba que é absolutamente fundamental, não dou valor a isso. Porque o que me interessa são os pressupostos e a relação entre as pessoas. Eu não sei por que isso acontece, porque afinal, para mim teatro é feito, sabe? Ou seja, teatro não é o processo. Eu não estou aqui para formar uma pessoa melhor, muito embora eu gostaria de lidar com pessoas melhores, ou relações melhores. Mas, ou em relações melhores, a gente se tratar melhor. Eu sei que a gente está fazendo teatro, a gente como poderíamos fazer cinema, poderíamos fazer TV. Mas não me interessava tanto o produto final, me interessava o processo, mas ao mesmo tempo não o processo enquanto uma coisa, digamos, formatável, vendável, dito que é assim, é assado. Não me interessava muito isso. Me interessava é ver como é que a coisa ia acontecer, porque talvez o que me interessasse mesmo é como, como é a minha sensibilidade, como lidar com ela em relação ao outro. Que isso foi com o que eu sempre tive dificuldade e ainda tenho. Né? Quando eu saio pra rua, eu fico apavorado muitas vezes ao lidar com as pessoas. E ao mesmo tempo, por ficar apavorado, eu me comporto de uma forma um pouco reativa, um pouco forte, muitas vezes muito forte. Eu sou extremamente agitado e politicamente ativo. E isso é em decorrência de uma reação, né? Porque o mundo me ameaça, né? Eu sinto assim. Então no teatro eu quero manter, digamos, uma certa pureza para eu poder lidar com as pessoas do jeito que elas são. E para isso eu tenho que estabelecer uma relação de amizade muito forte, né? Que não possa se romper rapidamente ou
facilmente e que demande confiança, amor, respeito, que são ou verdade, que são os pontos principais do grupo. Tá? Mas isso eu não vou dizer que eu tirei do Grotowski, nem tirei do Mariano, nem de nada. É uma coisa na qual eu acredito, que me faz sentir bem. E se eu passar a criar um grupo no qual eu não me sinta bem, que eu sinta que a relação das pessoas é formal, é chata, tem muito interesse, puxada de tapete, facada nas costas, eu paro com o grupo, não me interessa, tá bom? Não me interessa. É isso.